Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ver as matérias concordância nominal e concordância verbal, tá? Começando aí com concordância nominal, ela nada mais é do que o substantivo concordando com os adjetivos e com toda a frase em si, tá? É a mesma coisa da concordância verbal, só que a concordância verbal, é o verbo concordando em número, né, com o sujeito, tá? Então, concordância nominal. Começa assim no livro de vocês. A regra básica é que o substantivo, se estiver no singular, todas as palavras determinantes que se associam a ele devem estar obrigatoriamente no singular. Então, todas as palavras que vão se associar ao substantivo devem concordar com ele, estando no singular ou no plural. Ok? Aí tem. O seu primeiro gesto foi sereno e afetuoso. Gesto é um substantivo que está no singular. Então, as palavras determinantes que estiverem associadas a ele deverão estar também no singular. Ok? Determinantes seriam aquelas que vão atribuir algum tipo de número, no caso singular e plural, e gênero, masculino e feminino, tá? Então pode ser adjetivo, pode ser numeral, pode ser pronome e assim por diante. Então aí, gesto é a minha palavra, tá? É o meu substantivo. Então, o seu primeiro, sereno e afetuoso são determinantes que vão estar relacionados a gesto. Ok? Então, todos devem estar no singular e no masculino, já que gesto é um substantivo masculino, tá? Aí, porém, se o substantivo estiver no plural, todas as determinantes a ele associadas também devem vir no plural. Então, aí, ó, suas primeiras reações não foram típicas de um recém-nascido. Reações é o meu substantivo base da frase no momento. Então, reações que está no plural, tá? E que é um substantivo feminino, deve ter todos os seus determinantes concordando com ele no feminino e no plural, ok? Basicamente, essa é a regra geral, vamos dizer assim, da concordância nominal. Aí temos os casos especiais. Quando dois ou mais adjetivos se referem a um só substantivo, pode-se efetuar a concordância de duas maneiras. Primeiro, o substantivo permanece no singular e antepõe-se um artigo ao último adjetivo. Exemplo: a enfermeira mais nova e a mais velha revezaram-se no trabalho. Antepõe-se, no caso aí, ó, como a regra diz, antepõe-se um artigo ao último adjetivo. Nós temos nessa oração um substantivo, enfermeira, tá? Que é, no caso aí, que é o substantivo base da oração, enfermeira. Então, mais nova é o meu adjetivo e mais velha é o meu outro adjetivo. Só que se vocês percebem, acontece assim, ó. A enfermeira, determinando que é feminino no singular, mais nova, e a mais velha. Eu não precisei colocar de novo a enfermeira mais velha, não precisei repetir o a, tá? A enfermeira, no caso. Eu coloquei apenas o a como sendo referente à enfermeira, para não haver repetição da palavra, tá? E para que a minha palavra continuasse no singular sem haver discordância, tá? Sem haver distinção de substantivos. Eu não precisei colocar o substantivo no plural para que houvesse dois adjetivos referentes a ele, ok?
E a segunda forma, o substantivo vai para o plural e omite-se o artigo antes do adjetivo. Então, posso ou não colocar no plural. Que aí, ó, do caso, foi para o plural, mas eu não coloquei o artigo como eu coloquei na frase anterior, tá? Então, ó, as enfermeiras, mais nova e mais velha. Então, são duas enfermeiras, ok? E no de cima, no exemplo anterior, também são duas enfermeiras, só que é com apenas um substantivo referente. Então, eu coloquei no singular primeiro, a enfermeira mais nova e a mais velha. Então, são duas enfermeiras, uma mais nova, outra mais velha. Agora, no próximo exemplo, eu disse as enfermeiras mais nova e mais velha. Eu usei apenas um substantivo no plural para especificar duas pessoas, ok? Um mesmo adjetivo pode ainda referir-se a dois ou mais substantivos. Nesse caso, a posição em que o adjetivo se encontra na frase e a função sintática que ele desempenha determinarão a concordância adequada ao sentido que se pretende atribuir à frase. Eu tenho aí, ó, um adjetivo associado a vários substantivos, que é o quadro, tá? Tem no quadro no livro de vocês. O adjetivo é empregado como adjunto adnominal. É aquele que vai estar pós-posto. Então, ó, pós-posto ao substantivo concorda com o mais próximo ou se flexiona no plural. Optando-se pelo plural, no caso de palavras de gêneros diferentes, prevalece a forma masculina. Então aí, olha. As enfermeiras demonstram um talento e firmeza explícita para atingir naquela situação. Ou as enfermeiras demonstram talento e firmeza explícitos para agir naquela situação. Talento é um substantivo, é um adjetivo de gênero masculino e firmeza é um adjetivo de gênero feminino. Ambos associados ao mesmo substantivo, enfermeiras, ok? Só que talento, falei que era adjetivos, são substantivos, tá? De gênero feminino e o talento de gênero masculino. Firmeza feminino, talento masculino. Então aí, ó, talento e firmeza recebem um mesmo adjetivo, que é explícita. Ok? Explícita. Explícita referente à firmeza e a talento. Só que o adjetivo explícita eu posso colocar no feminino por estar concordando com o substantivo mais próximo, que é o firmeza, tá? Que é feminino. Então eu posso concordar com o mais próximo. Agora, se tivesse talento mais próximo do adjetivo, ficaria explícito, tá? Agora, eu posso também colocar o adjetivo concordando com os dois da mesma forma. Não apenas com o mais próximo, com os dois no geral, ok? E dessa forma ficaria no masculino plural, tá? Por tratar-se de dois gêneros distintos, eu concordo sempre com o masculino. Assim como se eu disser assim, temos vários alunos na sala. Alunos sendo Maria, João, Stephanie, Carlos, ok? Temos meninos e meninas. Então, eu concordo no masculino para que abranja o geral. Agora, o adjetivo sendo anteposto ao substantivo, vindo antes do substantivo. A concordância é feita com o termo mais próximo e a ideia recai sobre todos os elementos. Todos perceberam a carinhosa atitude e gestos das moças. Então, o meu adjetivo vai vir antes do substantivo, tá? Dois substantivos, no caso, tá? E vai concordar com o mais próximo, que no caso aí é o feminino, atitude, tá? Mas vai recair sobre todos os outros adjetivos, que no caso seria atitude a todos os outros substantivos, que no caso seria atitude e gestos. Ok?
Agora, o adjetivo empregado como predicativo, sendo ele do sujeito ou do objeto. Pós-posto ao substantivo, é flexionado no plural de modo a concordar com todos os termos. A ideia recai sobre todos os elementos. Sua força e coragem eram notórias. Força, a coragem. Aí, no caso, tem dois substantivos, né? Dois adjetivos. Dois substantivos de gênero feminino. Desculpa. Dois substantivos de gênero feminino. Tá? Agora, anteposto aos substantivos. O adjetivo vindo antes do substantivo. A concordância pode se dar com o termo mais próximo ou com todos. Notória era sua força e coragem. Ou notórias eram sua força e coragem. Pode ou não ser no plural, tá? Sendo no plural, concorda com os dois de uma vez só. E sendo no singular, né? Vai ser apenas com o mais próximo. Agora, no caso de palavras de gêneros diferentes, masculino e feminino, ao pluralizar-se o predicativo, prevalece a forma masculina. Como eu tinha dito antes, tá? Vai concordar no masculino para que seja com geral. Outros casos de concordância nominal. As palavras anexo, incluso e obrigado. Tais adjetivos admitem flexão de gênero e devem concordar com o substantivo a que se referem. Então, as radiografias anexas revelam a gravidade do caso. Seguem inclusos os laudos médicos. E ao revermos os procedimentos, a mãe, agradecida, nos disse: obrigada. Anexo pode ser anexa ou anexas. Incluso pode ser inclusa ou inclusas também. E obrigado pode ser obrigado e obrigada. Ok? Agora, os adjetivos bastante, mesmo, caro, barato e meio, quando tem valor de adjetivo, atribuem determinadas características aos substantivos e admitem flexão de gênero e número, ou seja, quando são adjetivos, podem ser flexionados em gênero e número. Então, podem ser feminina e plural. Então, vimos bastantes casos assim, tá? Não vimos apenas bastante casos. Não. Casos está no plural, é um substantivo plural, então bastantes, como adjetivo, concorda com ele em gênero e número. As enfermeiras mesmas confirmaram o diagnóstico. Só os exames mais caros precisam de autorização. As radiografias são baratas. Baratas aí no caso como adjetivo e não como substantivo o bichinho, tá? Barata, o inseto. E não há espaço para meias verdades. Meio aí significando adjetivo, tá? De meias verdades. Só que aí, essas palavras, elas também podem ser empregadas como advérbio. E eis uma diferença. Quando essas palavras são advérbios, elas não têm, tá? Elas não têm variação. Elas são invariáveis. Advérbio é uma classe de palavras invariável, tá?
Então, bastante vai ficar como bastante, mesmo como mesmo, caro como caro, barato e meio da mesma forma. Não podem variar, nem em gênero, não podem para o plural, nem para o feminino. Então, os médicos estavam bastante nervosos, de intensidade, estavam muito nervosos. As enfermeiras foram mesmo eficientes. Os remédios custam muito caro. Não custam muito caros, tá? E os pais ficaram meio desapontados com os resultados. Agora, expressões com o verbo ser mais adjetivos. No sentido genérico, sem determinantes são invariáveis. Então, fisioterapia é necessário. É proibido entrada sem identificação. É proibido entrada. O que acontece? Sem determinantes, determinante aí seria o artigo, tá? Se eu dissesse em sentido específico, que seria com determinantes, essas palavras seriam variáveis, tá? Os adjetivos. Por exemplo, a fisioterapia é necessária. A fisioterapia. Agora, se eu digo apenas fisioterapia é necessário, eu não posso colocar é necessária, tá? Agora, quando eu digo a fisioterapia é necessária, eu tenho o determinante, tá? A fisioterapia, eu tenho o artigo na frente e o meu adjetivo vai concordar com ela. E proibido é da mesma forma. Proibido entrada. Agora, proibida a entrada. Ok? É muito comum a gente ver esse erro acontecer. Nas placas de anúncio, tá? Entrada proibida. Beleza. Agora, a entrada é proibida. Beleza também. Agora, é proibido a entrada. Não. Se eu tenho o a entrada, a palavra proibido deve concordar e vir como proibida. Da mesma forma, necessário. Tá? A palavra necessário. Ok?